Aleluia, graça e paz, nação do avivamento. Oh, meu Deus, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na Tua presença, envolvidos com a Tua glória. Ah, meu Deus, que Teu Espírito Santo continue fluindo em nosso meio e em nossa vida, que Ele seja o único a falar, que Ele seja o único a nos ensinar, a nos despertar, nos desatar, nos avivar nessa noite tão gloriosa, nessa noite de Yom Kippur. Nós te agradecemos, te damos boas-vindas neste lugar que é o teu lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Glória a Deus, que bênção. Sejam todos bem-vindos. Pastor Edmilson está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que tempo tremendo, que tempo precioso. Lá no livro de Levíticos, capítulo 23, ali estão todas as 7 festas anuais e mais a festa semanal, o nosso encontro semanal que a gente tem dos sábados. Mas vamos ler lá em Levítico 23, lá no versículo 26, Levítico 23, 26. Levítico 23, 26, onde narra a festa do dia da expiação, também chamada dia do perdão, ou Yom Kippur. Então, Yom Kippur é o nome em hebraico, né? Yom é dia. Kippur é uma palavra que tem muitos significados, né? Não dá para, no português, a gente conseguir pegar o significado todo. Mas Kippur, ele vem da raiz da palavra que fala de cobertura. Cobertura, casa. Por isso que você já ouviu falar naquele chapeuzinho chamado kippah. Tem aquela cobertura que é feita em casamentos também. E tudo vem dessa mesma raiz do Kippur. Né? Interessante. O que tem a ver perdão com cobertura? Porque a cobertura é exatamente cobrir o pecado. Então, o pecado era coberto com o sangue. Então, o sangue dos animais, na época do Velho Testamento, o sangue do animal era derramado e Deus aceitava aquele sacrifício, aquele sangue derramado, em troca da vida da pessoa que havia pecado. Então, ao invés da pessoa morrer, pagar por aquele pecado, aquele sangue era o pagamento. Então, aquele sangue cobria o pecado. Por isso, Kippur, Yom Kippur, dia do perdão. E como a pessoa é perdoada, por isso, perdão. E expiação também vem dessa palavra do Kippur, que significa tirar. Você vê que é expiação com X. Então, significa retirar, é quando o pecado é retirado. E tem uma outra palavra que também tem a ver com o Kippur, que é propiciação. Então, propiciação é tornar propício, tornar favorável. Então, nós nos tornamos, ou Deus se torna favorável a nós, se torna propício a nós, porque o sangue foi derramado. Então, o favor de Deus volta para nós. Então, você vai ver palavra expiação, vai ver palavra propiciação no português. Tudo está ligado à palavra Kippur, do hebraico. Então, Yom Kippur, dia da expiação, ou dia do perdão. Amém? Então, vamos ler Levítico 23, 26 a 28. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês, exatamente hoje nós estamos no 10º dia do 7º mês do calendário bíblico, no calendário hebraico, tá? Hoje é dia 15 no nosso calendário, mas é dia 10 no calendário bíblico. Então,
Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, Yom Kippur. Façam uma reunião sagrada, que nós estamos fazendo. Humilhem-se. Humilhem-se. Esse humilhem-se tem a ver com o jejum. Hoje é um dia de jejum. Aqueles que desejarem fazer, tá? E puderem. Então é um dia de jejum. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. E apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Todas as festas bíblicas, toda recepção a Deus é feita com ofertas. Versículo 28. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação, quando se faz propiciação, olha aquela palavra, propiciação, por vocês. Quando Deus se torna propício, quando se faz propiciação por vocês, perante o Senhor, o Deus de vocês. Aproveitar essa palavra propiciação e falar para vocês o nome da tampa dessa arca. Então, aqui é a Arca da Aliança, ela tem uma tampa. O nome dessa tampa é propiciatório. Esta é a parte mais importante da arca. É a tampa, que se chama propiciatório. Veja que é a mesma palavra de propiciação. É onde Deus se torna favorável a nós, quando o sangue era derramado. Então, o sangue era derramado em cima da tampa. Por isso que esse tecido aqui está representando o sangue derramado na arca escorrendo. Amém? Glória a Deus. Isso tudo está no Velho Testamento, está na Antiga Aliança. Mas tudo isso é um retrato de Cristo, um retrato de Jesus e o que Ele iria fazer por nós na cruz e fez. Lá na época, lá atrás, Ele ainda iria fazer. Mas hoje, na geração que nós estamos vivendo, Ele já fez. Mas toda essa dinâmica, todos esses detalhes, tudo isso vem de Deus. E tudo isso é celestial. Tudo vem do coração de Deus, da ideia de Deus, né? E tem todos esses detalhes. Agora veja, nós, nesse dia, nós nos lembramos desse dia, nós fazemos uma celebração para nos lembrar desse dia, para comemorar, para celebrar, para agradecer a Deus. Lá no Velho Testamento, os judeus tinham que fazer mesmo, eles dependiam dessa cerimônia para receberem perdão pelos seus pecados. Anualmente acontecia isso. Anualmente, sempre no 10º dia do 7º mês bíblico. Nós estamos no 7º mês bíblico. E no nosso caso aqui, nós estamos no 9º mês do nosso calendário. Mas no calendário bíblico é o 7º mês. É o mês de Tisrei, 7º mês. Tá? Então eles tinham que fazer. Nós celebramos a data, nos lembramos e mostramos tudo que o cumprimento já dessa data, que é uma profecia que já se cumpriu em Jesus, mas nós não dependemos do dia do Yom Kippur para recebermos um perdão anual, porque o nosso perdão nós recebemos na cruz há 2000 anos e ele foi único e definitivo. Amém? Único e definitivo. Mas o Yom Kippur profetizava esse tempo. Então, quando nós celebramos a data, né, do Yom Kippur, nós nos lembramos de tudo isso, por que nós chegamos aqui, né, por que da cruz, por que da nossa salvação. E é um dia que continua sendo um dia especial no calendário de Deus. Né? Os atos foram revogados já. Depois que Jesus morreu na cruz, já foi revogado todo o sacrifício, aquela coisa toda. Mas o dia, ele permanece, ele não foi revogado. Então, todos os dias, todas as datas, assim como a data da Páscoa, todas as festas bíblicas, as datas continuam existindo, só que falando de uma forma diferente. Antes, elas falavam do que ia acontecer. Quando eles celebravam lá atrás, essas festas falavam do que ia acontecer. O que iria acontecer? Ou seja, Jesus ia vir. Ia acontecer que isso ia refletir, ia se cumprir em Jesus. Hoje, quando nós olhamos para essa festa, nós já olhamos agradecendo a Deus pelo que já aconteceu, pelo que Jesus já fez.
Amém? Agora, tem um detalhe nessa festa. Jesus já morreu, já derramou o seu sangue. Só que Jesus ainda não voltou, porque essa festa de Yom Kippur, ela fala do sacrifício de Jesus na cruz e da volta de Jesus. Como é que pode isso? Fala do sacrifício, da morte e fala da volta? Sim. Mas não é a Páscoa que fala do sacrifício? A Páscoa fala do sacrifício de Jesus e Yom Kippur também fala do sacrifício de Jesus. Por isso que nós estamos vendo o sangue. Na Páscoa e no Yom Kippur, a gente vê a presença do sangue. Por que isso? Porque a nossa salvação, ela ocorre, para a gente é muito fácil, é muito rápido. Você aceita Jesus, pá, você está salvo, né? Mas o mecanismo da salvação, ele tem etapas, tá? Então, ele tem a etapa da morte do sacrifício. Do cordeiro, no caso, antigamente era o cordeiro, e depois Jesus. Até a morte. Aí isso é uma etapa. Depois tem a etapa de levar o sangue do sacrifício até o santuário. Então o sangue é levado no santuário. Aí o sangue era colocado sobre a tampa da arca e Deus aceitava ou não, ele podia aceitar ou não aceitar. Isso acontecia uma vez por ano, nesse dia de Yom Kippur. E somente nessa vez, nesse dia, do dia 10 do 7º mês, que o sumo sacerdote podia entrar onde estava a arca. A arca ficava sem acesso um ano inteiro, só nesse dia e só por esse homem, que era o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes. Então veja, com isso Deus está falando da santidade que é o lugar e mais, da santidade que é o processo da nossa salvação. Ele é repleto de santidade. Ele é envolto em santidade. Aí Deus aceitava ou não, mas quando aceitava, o sacerdote saía e o povo festejava, porque Deus aceitou o pedido de perdão e agora eles estavam perdoados e eles viveriam mais um ano. E quando chegasse no ano seguinte, a cerimônia era repetida e assim sucessivamente. Quando ela se cumpriu em Jesus? Quando Jesus foi à cruz, ele derramou o seu sangue. Muito bem, derramou o seu sangue. Mas o que aconteceu depois que ele derramou o seu sangue? Ele levou esse sangue. Mas espera aí, Jesus não era o sacrifício? Como é que o sacrifício, que antigamente era um cordeirinho, vai levar o próprio sangue? Não é um sacerdote que leva o sangue? Então, verdade, é o sacerdote que leva o sangue. Só que Jesus não era só o sacrifício. Jesus também era o sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o sacerdote das nossas almas. Ele é o sumo, aliás, ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Então, ele morreu, derramou seu sangue, e ele mesmo, como sumo sacerdote, levou o sangue. Ele levou para onde? Ele levou para o santuário verdadeiro. O santuário verdadeiro está nos céus. E o santuário que está na terra, o tabernáculo, onde tinha esse processo que eu te falei, o tabernáculo, depois o templo, que uma vez por ano o sacerdote entrava, esse é cópia. Então, o tabernáculo, o templo, são cópias do santuário verdadeiro. Não que esse daqui seja falso, não é falso. É verdadeiro no sentido de um é cópia e um original, o outro é cópia. Então, no original está nos céus. Aí Jesus entra nos céus, já como sumo sacerdote, e apresenta o seu sangue como cordeiro, o sangue do cordeiro. Aí, Deus aceita. Como é que a gente sabe que Deus aceita? Como que Deus aceitava? Como é que se sabia que Deus aceitava o sacrifício lá no Velho Testamento? Quando o sacerdote chegava na porta.
Ele chegava na porta do santuário, ele saía, ele fez o sacrifício, Deus aceitou, e ele saía. Quando ele aparecia na porta, todo mundo via, todo mundo estava antes numa expectativa. E quando via o sacerdote, o sumo sacerdote na porta, eles pulavam de alegria. Era uma festa, era uma alegria, porque Deus aceitou. Como é que sabia que Deus aceitou? Porque o sacerdote estava ali. Porque se Deus não tivesse aceitado, o sacerdote não apareceria ali. Ele já cairia morto lá no Santo dos Santos. Entendeu? Por isso que ele tinha uma corda amarrada no pé e ele tinha sininhos na roupa. Porque enquanto estava ouvindo os sininhos, tlim, 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 sabia que ele estava vivo, estava se mexendo. Parou, e ficou muito tempo, podia puxar a corda, porque ele tinha morrido. Então puxava a corda, porque não podia ninguém entrar. Então puxava pela cordinha para arrastar o corpo e levar para sepultar, e sabia que não houve perdão. Então a situação estava complicada para eles. Nós não temos relato desse fato. Isso poderia acontecer. Nós não temos relatos que tenha acontecido, mas poderia acontecer. Eles eram preparados para acontecer uma situação dessa. Eles estavam preparados. Eles não podiam entrar lá. Se entrasse, quantos morreriam? Então puxava pela corda. Ora, então, quando o sacerdote aparecia, o sacrifício foi aceito. Era uma festa. E quando que o sacerdote, se ele é o sacerdote, se Jesus é o sumo sacerdote, e ele entrou com o sangue, cadê? Que ele ainda não apareceu. O que a Bíblia diz? Que todo olho o verá. Ele aparecerá nos céus na sua segunda vinda, e todo olho o verá. Amém? Aí ele vai aparecer aonde? Nos céus. E todos vão ver. E aqueles que depositaram a fé nele, aqueles que creram e buscaram o perdão de Deus pelo sangue dele próprio, Jesus, o Cordeiro de Deus, estão numa expectativa e vão vê-lo com alegria. Porque confiaram, porque creram, e agora vão celebrar, porque ele apareceu para dar o perdão. E os outros? É para todos, mas a gente sabe que nem todos buscam isso, né? Muitos não estão nem preocupados com vida espiritual, com Deus, com perdão. Muitos não creem nem em Deus. Então, esses, obviamente, estão fora desse processo. Mas aqueles que creem vão estar nessa expectativa. Os que estiverem vivos na época, né, vão estar nessa expectativa. Amém? Então, ora, aí a gente diz assim, então se o sacerdote não apareceu ainda, qual é a certeza que eu tenho de o sacrifício ter sido aceito e como é que eu posso dizer que eu estou salvo? A certeza que nós temos é que o sacrifício foi do próprio Filho de Deus. O Cordeiro foi o próprio Filho de Deus. Puro, sem defeito, sem mancha. Que atuou como sumo sacerdote de forma perfeita e excelente. Existiria alguma chance do sacrifício de Jesus não ser aceito pelo Pai? Nenhuma. É por isso que nós já estamos salvos. Amém? É por isso que nós já estamos salvos. Agora, que ele terá que aparecer na porta do santuário, terá que aparecer. Aí é que Yom Kippur se liga à Páscoa. Yom Kippur se liga à cruz. Está entendendo? Porque a cruz na Páscoa se completa no Yom Kippur. Ela se completa, é uma coisa só. Porém, na prática, para nós já estamos salvos desde que Jesus morreu na cruz e desde que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Então, olha que coisa rica é essa festa de Yom Kippur, é esse dia. Isso é muito tremendo, gente. Isto é celestial. Olha que nós, nessa festa, nós entramos no céu. Céus e terras se conectam. Céus e terras se entrelaçam. Para mostrar que nós não somos só matéria.
Nós não somos só terra, nós não somos só pó, só poeira cósmica. Nós não somos só um aglomerado, um conglomerado de células, sabe? Que vão um dia parar de funcionar e vão virar pó e vão ser absorvida pela terra e voltar para a natureza. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um espírito que estamos, sim, dentro dessa estrutura. Essa estrutura é uma casa para nós, com células, com os órgãos. Sim, nós temos isso. Nós temos essa estrutura, mas nós não somos essa estrutura. Nós somos um espírito vivo. Nós somos um espírito eterno. Nós fazemos parte de Deus. Nós saímos do seu sopro. Ali que nós nos tornamos alma vivente. Amém? Glória a Deus. Então, há uma eternidade para nós. Há uma eternidade. Por isso que quando nós falamos das coisas, das bênçãos nessa vida, sim, buscamos avançar, conquistar, mas nós não estamos limitados a esta vida, nós somos eternos, amém? E essas festas, uma festa como essa, nos mostra isso. Uma festa como essa nos ensina. Aí a gente entra no céu, olha, praticamente nós entramos no céu agora. Nós entramos, nós estamos falando de coisas celestiais, estamos falando de um santuário verdadeiro. É óbvio que nós não podemos ficar aqui 2, 3 horas, 4 horas, dentro dos textos bíblicos, mostrando, não é nem o propósito do culto, é um culto de celebração. Mas vocês podem ler com calma depois em casa, Hebreus, que é Novo Testamento, né? Hebreus, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Então, leiam Hebreus 8, 9 e 10, que vocês vão ver com mais clareza o que eu estou falando aqui. Tá? Aí vocês vão ler Levítico, capítulo 16. Capítulo 16 vai mostrar toda a cerimônia de Yom Kippur. Aí o capítulo 23, ele vai falar bem rápido da festa, que foi o que eu li. E Hebreus 8, 9 e 10 vai falar também. E é a crucificação de Jesus. É muita coisa. Sabe? Então é algo tremendo. Daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho, nosso tempo aqui é curtinho, eu vou mostrar rápido sobre a crucificação de Jesus. Mas o nosso tema, assim, que a gente separou para hoje, um tema para ficar no nosso coração, é o seguinte: renovados pela glória. Nós estamos num tempo de renovação. De renovação. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, falar algumas coisas, alguns nomes. Você pode pensar assim, poxa, mas que isso? Isso é complicado, de onde que veio isso? Mas, isso é a mente, porque a nossa mente é assim. A nossa mente, quando vem alguma coisa que é nova para ela, ela cria resistência. E combate, né? E enfrenta. Isso é a nossa mente, a parte mais profunda da mente. Então, a gente tem uma parte mais rasa, superficial, que a gente lida com ela, e nós temos uma parte mais profunda, que é que dirige a nossa vida, né? Que manda a gente para cá, para lá e tal. Que a gente acaba não tendo nem controle. Se a gente deixar, ela que controla a gente. Tem muita gente que faz umas coisas, não sei por que eu fiz isso, me arrependi. Por que fez? Não sei, quando eu vi, eu fiz. Isso é essa parte mais profunda. Então, a gente fala algumas coisas, por exemplo, nós estamos num ano chamado Ano Shemitah. Ano Shemitah. Isso é um termo bíblico que quer dizer um tempo de libertação. Libertação. Esse período Shemitah, ele ocorre a cada 7 anos. Então, o que é um período Shemitah? É uma espécie de sábado. Né? Todo sábado não para. Para o sábado, 7º dia, e volta, 1º dia. Então, a cada 7 anos tem um sábado de ano, chamado Shemitah. Certo? Nesse ano 2021, começou no dia 1º desse mês de Tisrei, que caiu em 8 de agosto do nosso calendário, começou o ano Shemitah. É um ano bíblico. Isso é um tempo bíblico. Já tivemos uma ministração sobre Shemitah, é só procurar no nosso canal lá e assistir. Né? Não tem nem tempo de explicar aqui.
Mas só para dizer para vocês que é um ano favorável para o mundo. Ele pode ser favorável e desfavorável. Favorável e desfavorável. Ok? Essa palavra Shemitah, ela também significa o que sobe e o que desce. Shemitah, o que sobe e o que desce. Então, ela pode ser favorável para alguns e pode ser desfavorável para outros. Tá? Então, por exemplo, dar um exemplo bíblico aqui prático, porque se eu for entrar nos detalhes do Shemitah, não vai dar tempo e não vai dar tempo nem de explicar. E eu ainda tenho que competir com a sua mente que está fazendo resistência. Mas segura ela aí, porque ela ouve muita coisa pesada, não vai ser nas coisas de Deus que ela vai te travar. Segura ela. Segura a mente. Glória a Deus. José, o tempo de José do Egito. Vai ficar fácil. Então o faraó teve um sonho. E José foi lá interpretar. O que José disse? Haverá 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. Então, esses 7 anos de fartura, ele começa num tempo Shemitah. Por isso que trabalha 7 anos. Ele começa num tempo Shemitah. Depois haverá 7 anos de fome. Também no próximo Shemitah. Vai começar um novo Shemitah e durante 7 anos vai ser fome. Então, qual a orientação que José deu? Recolha tudo que você puder. Tarará. A gente conhece bem a história, né? Bota lá um administrador, que acabou ele sendo o administrador. O faraó foi inteligente. Não era à toa que ele era faraó. Não é um tonto que vai ser faraó, né? Então, olha, quem eu vou botar? Eu vou botar esse cara. Ele interpreta sonho. Ele tem acesso a mundo sobrenatural. É esse que vai ser. Ele conseguiu discernir. Ele que vai ser o meu administrador. E assim foi. Agora, veja bem. Teve gente que naquele período de seca, de fome, passou muita dificuldade. Não passou? Era fome na terra. Agora, o Egito estava passando dificuldade? Não. Era Shemitah. O Egito estava bem e muitos povos estavam mal. Por quê? Porque teve alguém que leu o aviso do Shemitah. Como é que José leu o aviso do Shemitah? Então, eu estou falando de Bíblia. A única coisa difícil para você aqui é a palavra Shemitah, que é uma palavra hebraica. Mas você ouve palavra em inglês, alemão, espanhol, todo dia. Então, não é pular com hebraico. Viu? Sabe por que eu digo isso, gente? Parece que estou brigando, né? Eu estou confrontando a sua mente mais profunda. Porque eu também estudo a mente, né? Então, eu sei como a mente, um pouquinho como a mente funciona, né? Então, a gente aplica esses conceitos, né? Da mente. Eu sei como é que a mente funciona. Ela começa a implicar, não, que negócio é esse? Shemitah, na igreja ouvi isso. Na igreja te fala good morning, tu não fala nada. Não é? Mas entendeu? Então José leu. Olha só. A interpretação é essa. As 7 vacas magras e as 7 espigas fracas são 7 anos de fome. E as 7 espigas fortes, as 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura. Por isso que a pessoa diz, até hoje usa esses provérbios, né? Oh, tá na fase das vacas gordas. Eu estou na fase das vacas magras. Até hoje, né? A pessoa usa esse provérbio. Isso veio da história de José. José conseguiu ler. E aquilo ali acontece nos períodos de Shemitah. Eu poderia dar uma relação aqui de período de Shemitah. Uma relação. Bíblica e mundial. Mundial. Eu tenho uma relação. Entendeu? Então, nós estamos num período de Shemitah. Sobe e desce. Quem souber ler esse período vai se beneficiar. Quem não souber ler vai ter problemas. Uma das coisas que acontece no período de Shemitah são problemas econômicos. Acontece em período de Shemitah. Normalmente, período de Shemitah
Pode estar tudo bem, começa a mexer, os preços começam a subir. No mundo inteiro. A gente fala de Shemitah e conhece Shemitah há muito tempo. Shemitah começou agora. Como é que estão as coisas? Está entendendo? Busca os anos passados, a mesma coisa. Em 1929, né? Que foi a grande quebra mundial. Pá! Grande depressão americana, que quebrou o mundo todo. Shemitah. 2008, lembra? A bolha, não sei o que, dos Estados Unidos, pá, e parou, quebrou todo mundo atingido. Shemitah. Os congressistas americanos e empresários americanos convidaram um especialista em Shemitah para dar uma aula, para eles se prepararem para o próximo Shemitah. Eu até falei aqui, dei até o nome do autor, ele tem livro e tudo. Foi chamado. Você diz, como é que é isso? Aí eu te pergunto, quem Faraó chamou quando ele teve um sonho perturbador, onde se mostrava em sonhos um sobe e desce, com vacas gordas, vacas magras. Ele não sabia o que era. Hoje, para a gente é fácil saber que 7 vacas magras, 7 vacas gordas, para a gente é fácil. Mas, porque a gente já sabe. Mas se a gente não soubesse dessa história, como é que a gente ia interpretar isso? Por isso que os sábios do Egito não interpretaram, ninguém conseguia interpretar. Aí chamaram quem? José. José era um escravo que estava preso sob falsa acusação de assédio à patroa, estava lá na prisão. Só que José era um hebreu. José era um hebreu. Então José tinha acesso a Deus. Tinha acesso a Deus, como você. Amém? Como você. Você está lá no seu trabalho, você está lá na sua empresa, você está lá na sua faculdade, está lá na sua escola, está lá às vezes na sua casa, e ninguém é crente, ninguém crê em Deus, mas você é. É como um José. Amém? Você é como José. E Deus falava com José, José conseguia interpretações, você sabe a história daquele copeiro e padeiro, que José interpretou o sonho, enfim. Quando o Faraó fica perturbado com o sonho, ele fica perturbado, ninguém consegue decifrar, então o copeiro diz, tem um rapaz assim, explica, né? Está preso, e ele consegue interpretar sonho. Chamem ele, aí chamaram José. Aí José chega lá. E Faraó conta o sonho. E os sonhos são 2 períodos de Shemitah. E Deus revela a José. E José diz. E José ainda diz o seguinte, por que 2 períodos? Porque o que Deus vai fazer tem pressa. Isso vem rápido. Até a velocidade, olha, vai acontecer rápido. Então, Faraó teve o entendimento do que vinha naquele Shemitah e se precaveu. O mal veio, mas não atingiu ele. Então, eu quero dizer para você que nesse Shemitah, o mal virá, o mal vem, mas não te atingirá, porque você está conectado com ele. Né? Pode celebrar. Amém. O mal virá. O mal virá, mas não te atingirá. As coisas estão caras, e vem acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sim. Mas se você é fiel a Deus, tem livramento para você. Isso é um Shemitah, tem livramento. Então olha o mecanismo. Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa tremenda. Quando a gente entra no céu, a gente fica até assim, né? Gente... Meu Deus, onde que eu estou? Bem-vindo ao céu. Gente, você sabia que para você estar no céu ou estar na terra, é questão do seu pensamento, da sua fé. Você quer ver?
Você pode estar conectado com o céu agora, ou você pode estar num espaço aqui retangular, com cadeiras e pessoas e tal. Não é? Jacó estava deitado no meio de um deserto, com areia e pedras, e mais nada. Teve um sonho. Sonho a gente tem todo dia. Não foi uma visão que um anjo apareceu na frente dele, Deus apareceu. Foi no sonho. Porque você pode ter uma visão de olho aberto. Está aqui, aparece um anjo aqui. É uma visão. A gente vai até desmaiar. Agora, você tem um sonho com um anjo, eu posso ter comido demais, eu posso ter visto um filme onde tinha um anjo, não é? O sonho você desconfia. Agora, Jacó, não. Jacó acordou do sonho e falou: que terrível esse lugar. Que lugar? Um deserto, com umas pedras, areia. Que terrível esse lugar. Isso não é outro lugar, senão a casa de Deus. Casa de Deus? Um deserto vazio? Casa de Deus? Um local aqui com as cadeiras? Pastor falando ali. Né? Viu como é que é? Vai depender muito da nossa mente? A nossa mente vai ter que estar conectada. Ela vai ter que estar quebrantada. Senão ela não vê nada. Se não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Ele pegou a pedra que ele fez de travesseiro, pegou o azeite, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, derramou em cima daquela pedra e fez um altar, um marco. Chamou aquele lugar Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Então, Betel, casa de Deus. Derramou o azeite e recebeu promessas. Todas as promessas que Deus fez para Jacó se cumpriram-se todas. E até hoje Jacó está lá. Agora não é mais Jacó, é Israel. Amém? Glória a Deus. Então, gente, quando a gente está num ambiente desse, é o quê? É céu ou terra? Vai depender muito da gente. Então, vamos rapidinho aqui, que o nosso horário, como eu falei, o nosso horário é curto aqui. Ler Êxodo 34, 29, apenas o versículo 29. Olha o que diz. Ao descer do monte Sinai. Qual monte? Sinai. Com as 2 tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor Yahvé. Senhor Deus. Amém? Bom, por que eu li esse versículo? Porque Moisés está recebendo aqui, descendo com 2 tábuas. Tábuas da aliança. O que estava escrito nessas tábuas? É tábua de pedra, tá, gente? É o nome tábua, mas não é madeira. É tábua de pedra. 2 pedaços de pedra. O que estava escrito? Os 10 mandamentos. A lei de Deus, resumida ali, os 10 mandamentos. Agora, sabe o que lendo só esse versículo a gente não percebe? A gente não percebe que esses 10 mandamentos, essas 2 tábuas, elas não foram as primeiras 2 tábuas. Elas foram as segundas 2 tábuas. Ok? As primeiras 2 tábuas havia sido entregue meses antes, tá? Meses antes. Tinha sido talhada e escrita pelo próprio Deus. Deus entregou a Moisés. E quando Moisés está descendo com as tábuas, ele entregou, era por ocasião de festa de Pentecostes. Ele estava descendo com as tábuas. O que o povo estava fazendo? Aliás, Deus falou com o povo, com Moisés: desça que o povo está lá em pecado. Aí Moisés desce. Ele pergunta para Josué: Josué, está lá acontecendo, tem problemas lá. Aí Josué diz: não, eu ouço alarido de festa. Alarido de festa pecaminosa. Desça.
Desceu, o povo estava celebrando ao redor de quê? De um bezerro de ouro. O povo estava em pecado de idolatria, adorando um bezerro de ouro. Era resquício da idolatria do Egito. E Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas e as orientações de Deus, no meio da glória. Moisés também era do povo de Deus. Aí você vai entender que às vezes no povo de Deus mesmo tem uma parte que está conectada com o céu, com a glória, e a outra parte está desconectada do céu. Então está sujeita a todo o ataque, todo o engano do maligno, toda idolatria, todo tipo de pecado. Mas Moisés desce com as tábuas. Aí quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele fica tão indignado e ele pega aquelas tábuas, gente, tábuas de pedra, né? Preciosíssimas, que Deus mesmo preparou. E Deus escreveu com o dedo dele. Ele pega aquilo ali, e o que ele faz? Plá! Quebra. Você teria que coragem de quebrar uma peça dessa? Que preciosidade. Você imagine. Raridade das raridades. Quebrou. Plá! As tábuas da aliança. Deus ficou, né? Irado ali com o povo. Você sabe que muitos morreram ali por ocasião daquele pecado do bezerro de ouro, ficou uma maldição sobre eles. E o povo ficou debaixo do pecado. E Deus ficou muito triste. Aí Deus chama Moisés novamente. E Moisés sobe novamente ao Monte Sinai. E Moisés fica envolvido na glória por 40 dias. Aí Deus manda Moisés, ele mesmo, preparar 2 tábuas. A primeira Deus preparou. Aí ele vai, recorta na pedra 2 tábuas de pedra, e ele sobe com essas pedras. Aí Deus reescreve, e ele desce com essas pedras. E quando ele desce com essas pedras, que dia é? 10 de Tisrei, dia de Yom Kippur. Deus perdoou o povo e deu a lei, a aliança, renovou a aliança debaixo daquela glória toda. Ele renovou a aliança com Moisés, com o povo. Tanto é que Moisés veio com o rosto está refletindo a glória, que ele está no meio da glória. E ele então entrega. Moisés então traz para o povo, no dia de Yom Kippur. O povo chora, o povo fica feliz. Deus perdoou. Estão perdoados. Que bênção, né? Saber que Deus nos perdoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Para todos nós. Que maravilha saber que Deus nos perdoa. Que bênção saber que Deus nos perdoa. Somos pecadores, mas saber que Deus nos perdoa. Meu Deus. E Deus perdoa todos os pecados. Sabe por quê? Porque o sacrifício que foi feito ao Pai para nos trazer perdão foi feito pelo sangue do seu próprio Filho. E isso aí nos dá uma responsabilidade muito grande, porque não é para a gente abusar, né? Vou perdoar, então vou pecar. Não. É para a gente ficar com temor, agradecer, ficar com temor e viver em santidade. Agora, deixa eu chamar uma atenção aqui para essa questão das 2 etapas de pedras. Quantos testamentos nós temos na Bíblia? 2 testamentos. Nós temos chamado Velho Testamento, chamado Novo Testamento. O Velho Testamento era feito todas as cerimônias e o perdão de pecados, como eu falei, era no sangue de animais e tal. No Novo Testamento foi abolido o sangue de animais porque Jesus derramou o seu sangue, não é? O que essas duas etapas de tábuas diz para nós? Diz que a primeira foi quebrada. A primeira, aqui está relacionada ao Velho Testamento. Ela foi quebrada. Pá! Quer dizer, ela não teve como funcionar.
ela não teve como funcionar, então ela foi quebrada. Agora, ela foi feita por quem? Ela foi feita diretamente por Deus, mas foi quebrada pelo homem, Moisés. Pá! Aí ele faz a segunda, aí Deus perdoa, e ele faz a segunda. A segunda, quem é que faz as tábuas? O homem, já não foi Deus, foi um homem que fez. E essa segunda não foi quebrada. Então, a primeira aliança no Velho Testamento, Deus fez com o homem, né? Ali, através do sangue dos animais, aquela coisa toda. E não deu certo. Não funcionou. Não foi eficaz. Aí veio um homem. Que homem? Jesus, ele não veio em forma de homem? Né? Veio um homem. Olha as pedras feitas por um homem. Veio um homem, Jesus. E ele, então, ele vem e ele diz, inclusive, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, ele está trazendo um novo testamento, uma nova aliança, e essa permanece até hoje. Essa é eficaz. Então, a primeira se quebrou, mas a segunda permaneceu. Vamos para a Bíblia. Primeiro testamento, ele não funcionou. O segundo prevaleceu. Nós estamos debaixo desse segundo. E eu quero, já caminhando para o final, ler com vocês Hebreus. Só um pedacinho de Hebreus. Olha lá. Vou até ler aqui. Hebreus 10, o versículo 9. Olha lá. Hebreus 10. Vamos aqui. Hebreus 10, versículo 9. Diz assim. Então acrescentou. Isso aqui está falando de Jesus, tá? Olha só. Então acrescentou. Aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Jesus. Ele cancela o primeiro o quê? O primeiro testamento. Olha só, as duas tábuas foram quebradas. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Olha as segundas tábuas. Agora o versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, que Jesus cumpriu a vontade de Deus. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Oferecido uma vez por todas. Agora, olha o cumprimento disso lá em Lucas. Lucas? Então coloque aí. Lucas 22, 39. Diz assim. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o monte. Pensa em monte. Lembra de Moisés, o Monte Sinai. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Esse cálice significa todo o sofrimento da cruz. Tá? E Jesus não está dizendo para afastar porque ele não queria passar, não. Ele queria, ele veio por conta própria, vontade própria. Isso é para mostrar para nós quanto era pesado. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Esse conjunto todo de sofrimento. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse foi o sofrimento de Jesus antes da cruz. Ele aqui está no monte. Olha só, monte, sangue e vontade de Deus, submissão à vontade de Deus. Isso é Yom Kippur. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, toda a humanidade. Só não recebe quem não quiser.
mas Jesus morreu para todos. Todo mundo, nós recebemos o perdão, porque alguém subiu ao monte, lembra de Moisés? Alguém foi submisso à vontade de Deus, lembra de Moisés? Alguém derramou sangue, lembra de Jesus? No Monte das Oliveiras, ele se submete à vontade de Deus, não a minha vontade, mas a tua. Ele sua gotas de sangue. Depois ele desce, a gente sabe, ele vai à cruz, e na cruz é feito o sacrifício definitivo, e ele vai aos céus, leva o sangue, apresenta a Deus. Todo esse mecanismo, você vê que não é desconectado do Velho Testamento, é uma coisa só. Todo esse mecanismo é o mecanismo da nossa salvação. Agora, já pensou a gente banalizar isso? Desprezar, banalizar, tratar de qualquer maneira aquilo que Deus tem tantos detalhes. A gente poderia passar a noite toda falando desses detalhes maravilhosos. Mas eu creio que o que nós recebemos já foi assim o suficiente para a gente entender um pouco desse dia, agradecer a Deus e celebrá-lo. Tá? Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia!